disponível, ela vai sofrer muita pressão e ela vai retirar a queixa. E o argumento da Ana é o seguinte: na hora que essa mulher denuncia e inaugura um procedimento que, via de regra, acaba sendo penal, quando a lei não exigiria que fosse, né, a voz dela vale, ela tem autonomia e ela é capaz de denunciar. Na hora que ela quer retirar a queixa, aí ela já não tem capacidade de manifestar a sua liberdade, o seu consentimento livremente. E o movimento feminista, ao invés de lutar para que ela tenha as condições para manifestar isso livremente, lutou pelo cerceamento da manifestação de vontade. Isso tem muito a ver com o que a gente conversou hoje de manhã também, né? Vamos proteger as crianças das mães usuárias de crack. Ao invés de proteger aquela mulher, dar as condições para que ela possa ficar com seu filho, né? A gente faz o sequestro, manda a criança para adoção e manda a mulher para a cadeia. Então, não é realmente o interesse em proteger aquela mulher, propriamente. Ela é totalmente instrumentalizada em muitos momentos. E aí fica duas perguntas, né? Só que tudo a gente está falando, e eu vou ser breve agora, que eu já perdi totalmente a noção. A gente fala que acha que o tempo passa, mas a gente acha que o tempo, né, não andou nada e já andou muito. Mas, enfim, ficam questões importantes sobre o sistema de justiça, que eu mais ou menos apresentei aqui. Ficam questões importantes para essa ideia de Estado de Direito e ficam questões importantes para a militância feminista, e eu estou botando a defensoria aí nesse sentido também, como militante, né, por direitos humanos. Em termos, o que eu comecei depois, isso foi o que a gente fez em 2016. De lá para cá, eu comecei, não me satisfiz, eu comecei a ler todos os relatórios. Eu mesma não produzi nada de campo, mas eu li todos os relatórios que foram feitos sobre violência, todos, não sei se todos, mas eu li muitos, todos os que eu tive acesso, sobre violência contra mulheres negras, e uma das coisas que é bastante uniforme é a resistência de muitas delas em registrar a ocorrência, né? Então, tem uma pesquisa muito interessante feita aqui pelo GLE10, aqui em São Paulo, com a rede de atendimento, e um dos relatos bastante recorrentes nessa pesquisa é o de que o condicionamento, tanto das medidas protetivas, quanto do abrigamento, quanto de uma série de outros benefícios ao registro da ocorrência, afasta essas mulheres da proteção estatal. Elas têm todas as razões do mundo para desconfiar desse Estado, né? Eu não vou falar de novo aqui o que a Dina já falou maravilhosamente bem. Esse é um Estado montado em cima do genocídio. Esse é um Estado que elas sabem muito bem na pele, que não está aqui para protegê-las, nem a elas, nem aos seus. Então, não há nenhum tipo de credibilidade em relação à política estatal, né? Há uma série de razões estruturais e também no relacionamento, afinal de contas, as emoções são muito misturadas nesse tipo de agressão, né? O agressor é pai, é dos seus filhos, é o seu amante, enfim, há muitas misturas. O fato é que muitas delas não chegam a usufruir de nenhum dos benefícios da rede. E uma das coisas que pareceu muito dos relatórios, que me fez pensar bastante, é a questão do abrigamento, né? Para a maior parte dessas mulheres, sair de uma situação de violência significa ter para onde ir. E a rede de abrigamento no Brasil inteiro, São Paulo é diferente, Rio tampouco, é muito ruim, né? Não é suficiente. Quando elas vão, as condições são muito ruins, elas acabam querendo voltar para casa onde elas estavam antes. E eu, por circunstâncias da vida, acabei orientando. Eu tenho um conjunto de orientandos que trabalham com direito à cidade. Eu mesma não trabalho com isso, mas estou aprendendo com eles, que trabalham com direito à cidade, gênero, direito à cidade, raça. E uma das coisas que tem aparecido muito frequentemente é como que os movimentos pela moradia são todos liderados ou fortemente, ou há uma presença feminina muito forte, né? E principalmente nas ocupações. E um deles identificou, um desses meus alunos, que essas mulheres, muitas delas, saíram de situações de violência doméstica. E aí é muito interessante, porque a realidade urge, né? A realidade nos demanda medidas e respostas que o Estado de Direito sistematicamente posterga, né? Qual é a lógica da institucionalidade? Esse é um dos grandes desafios, né? Porque a gente tem toda uma vibração, uma criatividade na militância, e a gente fica querendo que o Estado depois institucionalize isso, mas inexoravelmente o processo de institucionalização
É um processo de enquadramento, é um processo de distensionamento, sempre, né? Então, eu ando pensando que a solução mais eficaz para a questão da violência doméstica é uma política de moradia. Só que essa política de moradia, ela implica filas, cadastros. Essas mulheres não têm tempo para as filas e para os cadastros. Então, nesse sentido, de novo, a gente pensa nesse Estado liberal, esse Estado colonial, esse Estado burguês, é um Estado que está permanentemente dizendo, isso é uma tese também muito importante que uma colega minha, Betânia Assi, professora da PUC, ela tem falado muito nisso. O tempo do direito não é o tempo da violação, né? O Estado está o tempo inteiro dizendo, calma, espera, sua vez vai chegar, calma, espera, a gente vai organizar, né? A gente está o tempo todo exigindo que aqueles que são os mais demandados socialmente, aqueles sobre os quais os ônus da vida social incorrem de forma muito pesada, que esperem, que aguardem, que a gente vai resolver, esperem, aguardem, vai resolver. E não se resolve porque não foi feito para resolver, não vai resolver. Aí fica uma questão enorme. Então, qual é a pauta da luta, né? E numa leitura decolonial, a pauta da luta não necessariamente se refere ao Estado. Isso é uma coisa interessante para a gente pensar, né? E o que a Defensoria pode fazer em relação a isso, né? Em termos de autogestão, em termos de auto-organização, né? Desses movimentos, em termos das ocupações, em termos, enfim, de uma série de outras formas performáticas de fazer valer, por exemplo, o direito à moradia, né? Para que o direito à moradia não seja apenas direito à propriedade. Então, ocupação é um jeito performático de eu fazer acontecer o direito à moradia. Essa é a tese também desse meu aluno, o Pedro Renan, que é defensor, inclusive, defensor federal da União. Como a gente é uma questão mesmo, qual é o papel do Estado, né? Como é que a gente repensa o papel do Estado, se é que a gente pode fazer alguma coisa. Então, existem uma série de... Eu acho que nos impõe, eu já estou encerrando e vou encerrar agora com esse último comentário. A gente tem uma tarefa fundamental de repensar o Estado, de repensar estratégias como a do HC coletivo, que a gente abordou, né, que a gente explorou de manhã, que são sempre estratégias de trabalhar nas fissuras, nas brechas, de forma sempre contra-hegemônica. Você ganha, realmente, ajudou muito as mulheres, mas a gente... Né, tem uma pesquisa dizendo que 30% apenas das mulheres nas condições de usufruir do HC usufruíram. É sempre contra-hegemônico, né? A gente está sempre trabalhando nas brechas daquilo que não foi feito para funcionar para a maior parte da população brasileira. E agora eu cito um outro colega meu, o Eduardo Rabenrocha, ele fala: esperar que o direito vá promover transformação social é como querer pregar um prego na parede com uma chave de fenda. Você até consegue de vez em quando, né? Mas a chave de fenda não foi feita para isso. Você pode, né, mudar o uso, subverter uma chave de fenda, mas ela não foi feita para pregar um prego na parede, né? Você fica lá martelando com a bundinha ali da chave de fenda, mas ela não foi feita para isso. E eu ultimamente, não sei se isso é um tanto pessimista, mas eu fico achando que é um pouco nesse espaço que a gente está operando em termos de institucionalidade, né? Trabalhando ali como chave de fenda no máximo. E aí eu acho que a gente tem cada vez mais, principalmente quando as fissuras, as brechas se apertam, né, que é o cenário que a gente vê por aí, cada vez menos espaço para a gente poder trabalhar o direito de uma maneira contra-hegemônica. As estratégias de resistência, eu acho que elas se voltam mesmo para a sociedade civil, para a militância. Como é que a gente fomenta isso? Em que medida a gente é capaz de contribuir para que isso aconteça, né? Enfim, então ficam aí mais perguntas também, nenhuma resposta. Não é você conseguir que muitas mulheres, né, voltando ao exemplo da HC, ainda que não seja a maioria das mulheres que poderiam usufruir desse benefício, muitas mulheres sofriam, isso é muita coisa. Tem muita coisa que eu acho que é possível ser feita. Mas o que realmente impende que a gente reconheça de uma vez por todas é que essa ordem de coisas foi feita para estar do jeito que está, né? Qualquer alteração, qualquer proposta de justiça social impõe uma revolução em termos do modo como a gente repensa isso, né? E estou sendo gravado, falar em revolução agora está ficando perigoso, enfim, mas a gente precisa de uma maneira bastante, de uma ruptura mesmo, para conseguir repensar um direito que sirva a esses ideais que ele proclama, né? Então, era só essa minha contribuição de hoje. Muito obrigada.
umas questões que acho que vou deixar aí para pensar, a questão do porquê no judiciário, né, por ter atuado no juizado de violência doméstica, porquê o judiciário, os JVDs não dão as medidas de família, impressionante, já passados aí 12 anos, né, da nossa lei, eles não dão, e se a gente levanta essa questão, vai para a família, e a gente secciona um direito que não era para ser seccionado, do juízo híbrido. Eu acho, hoje, que foi um erro jogar tudo no criminal, aquela disposição de, enquanto não criar JVDs criminal, porque veio uma mentalidade todo do criminal, né? Porque a ideia de um juizado de violência era praticamente a mesma atuação do que é numa vara de infância, com a equipe multidisciplinar, né, atuando, trazendo toda essa questão. Então, pensar, eu acho que a gente tinha que pensar nessa questão do sistema de justiça, de uma estruturação correta dos juizados de violência, não pensar... Porque virou, realmente, são poucos artigos criminais e é o que está valendo hoje em dia na Lei Maria da Penha. E a linguagem jurídica versus a linguagem da mulher, isso é muito claro. Nossa, é muito claro. Você pega aqueles BOs que a gente fala... Da onde tirou, né, esse enquadramento? Nunca tinha visto isso de arremesso de coisa, né? Arremesso de coisa... A mulher que sofreu o arremesso, para ela nada, né? A gente tinha uma técnica no juizado lá de São Miguel de colher a declaração da mulher. Do jeito dela. O estagiário queria colocar em juridiquês e falava, não, é do jeito que ela está falando, até com erro, né, Paulinha? Com erro. E a gente juntava isso, a gente fazia o trabalho como técnica em direito de transformar aquela linguagem na petição em juridiquês, no termo jurídico, mas a gente juntava a declaração dela com a fala dela, né? Para aproximar um pouco e trazer esse relato. Porque muitas vezes vinha um BO de ameaça, não era ameaça, era lesão mesmo, vias de fato, furto mesmo, e não conseguia se enquadrar. E como a gente não consegue até hoje em São Paulo, furto contra o agressor. Não existe. Não existe, é proibido. O marido pode roubar a mulher sem problema nenhum, né? E não é furto, é roubo mesmo, né? Porque tem, no mínimo, roubo impróprio, né? Porque tem violência. A questão do abrigamento, eu me pego muito pensando, porque muitas mulheres falam, por que eu que tenho que sair, eu que tenho que ficar presa? Eu fico tensa. E muitas já nos relataram o quanto são maltratadas também em abrigos, então, o quanto a gente está revitimizando a mesma questão que com certeza vocês trataram aqui de manhã, a revitimização da criança, você tenta proteger, de uma maneira de vamos proteger, de colocar no abrigo. No final a gente está fazendo ela sofrer agora a violência institucional de um abrigo, de conviver, porque ela é obrigada a conviver com pessoas que ela não conhece, né? Tá na fazenda do Big Brother sem querer, sem ganhar o prêmio de 1 milhão, né? Então esse é um problema muito sério, muito sério. Eu entendi, eu acho que é interessante, mas eu fico com muito medo. Não acho que é o judiciário que vai resolver a questão da violência, eu acho que tem que vir muito para a parte fora, extrajudicial, sair do judiciário, já está aprovado, o judiciário não resolve. Não resolve. Ele cria números para as nossas estatísticas, só. Agora, o que resolve é o extrajudicial. É uma atuação multidisciplinar, é uma atuação com a assistência social, com a psicologia, com a psiquiatria, com o setor de trabalho e emprego, né? Muitas vezes essa mulher realmente precisa do emprego. É isso. Só que o problema maior é a falta de reconhecimento no mundo jurídico da atuação extrajudicial. Dentro da nossa própria carreira, isso é levado em consideração. Os dados de quem atua no JVD são pequenos, judicialmente falando. E a gente não é valorizado. Vocês não trabalham, é fácil. Porque a nossa atuação extra nos demanda muito mais tempo, mas isso não conta para fins de estatística. Então, você não trabalha. E só quem trabalha com violência sabe o quanto o número é uma ação que a gente faria. Qualquer um faria em 5 minutos. Quem atua no JVD leva 2 dias, 2 horas com a mulher. Muitas vezes a gente dá comida para ela comer, né? Fica lá dias para conseguir um abrigo. Então, trabalhar também com quem trabalha com a violência, para essa pessoa que
acolhe a mulher também ser acolhida, ser valorizada, né? E o direito à moradia eu acho essencial, mas o judiciário não resolve, né? Se o Estado, eu acho que o grande problema é o seguinte: quando o executivo não resolve, põe na lei para o judiciário resolver. Foi a questão da violência contra a mulher. O executivo nunca resolveu, nunca enxergou. Então vou pôr para o judiciário, vamos criar o JVD e os juízes que resolvam, e não resolvem. Mas eu adorei, desculpa, eu ponho essas questões para passar para a próxima. Quem vai falar? Você ou a Luísa? Então vamos passar para falar da Luísa. E seja bem-vinda, obrigada. Boa tarde a todos. Pra mim, nossa senhora, eu fico olhando as pessoas que compõem a mesa e coitada de mim, só apenas uma graduando e formando agora, me formando no curso de obstetrícia e entrando para atuação também. E vou dar também um panorama totalmente diferente do aspecto jurídico-legal, né? O Pedro vai comentar isso, acho que com muito maior propriedade do que eu nesse sentido. Mas eu gostaria, né, de expor aqui as minhas perspectivas no aspecto da saúde e da assistência ao parto e da saúde das mulheres em geral, né? Não sei se é de conhecimento de todo mundo aqui o que é o curso de obstetrícia da USP. O curso de obstetrícia da USP é um curso de graduação. Normalmente não é muito conhecido porque é o único curso que existe aqui no Brasil. Na América Latina a gente tem cursos de obstetrícia diretamente, sem ser um curso de especialização. Muito comum, aparecendo em países como Argentina, Chile, Uruguai, Peru. E aqui no Brasil a gente só tem esse curso que ele foi aberto na EASH, vai fazer mais de 10 anos, eu não me recordo agora certinho quantos anos faz que foi aberto na EASH, que é a Escola de Artes, Ciências e Humanidades, a USP Leste, como, né, nessa bagagem de cursos novos colocados, né, no mercado. Antigamente, muito antigamente, quando se iniciou, né, a formação de escolas médicas aqui em São Paulo, a obstetrícia e a farmácia foram um dos cursos que foram colocados como uma formação e graduação a princípio, e depois veio os cursos de medicina, enfermagem e tudo mais. Antigamente também fazia parte do complexo das clínicas lá da Universidade de São Paulo. Só que com todo esse movimento de medicalização, tanto da saúde como da assistência ao parto, foi ficando afastada essa assistência que é feita por, né, que a gente fala tradicionalmente por parteiras, né, o parto normal e tudo mais, e ficando totalmente mais sobre o domínio médico, né, tanto que a gente observa que depois, posteriormente, a gente tem um boom de cesáreas nos anos 90 e anos 2000. Eu faço o curso de obstetrícia, fiz o curso de obstetrícia, mas falo minha mãe, sou fruto de cesárea também, né? Não tinha nenhum contato e, inclusive, por muito tempo na minha infância achava que nascer era nascer por via de cesárea. Não tinha tanta noção nenhuma na minha própria cultura. Para a gente perceber de como isso é algo tão enfincado, né, socialmente, culturalmente, né, e estruturalmente. E nesse processo todo da medicalização do parto, né, o afastamento das parteiras que originalmente faziam os partos em casa, do respeito ao fisiológico e tudo mais, a gente começa a observar e ter críticas, né, mais contemporâneas a outros tipos de violência que a gente tem como conhecimento do que a gente mais aprende, que é a violência doméstica, a violência sexual, e começa a ver por via de discursos de mulheres que passam por partos totalmente violentos em instituições e começam a se questionar daquilo tudo que foi vivido, como para além da questão de não, isso é um procedimento ou é realmente algo que eu tive um trauma porque foi algo que foi aplicado de uma forma não respeitosa
e correta, e não só o parto que dá medo e é assim que funciona, é assim que é o parto. Bom, e nesse contexto todo que a gente começa a discutir sobre violência obstétrica... Como que eu faço para baixar? Aqui? Ah, tá. Ok. As primeiras discussões que elas surgiram, e isso eu vou me basear muito num artigo da Simone Diniz, que é uma professora da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo também, que ela faz esse diálogo entre a violência obstétrica e um problema de saúde pública, que ela traz, né, as primeiras críticas que acho que vieram, né, com maior notoriedade e nos discursos acadêmicos e tudo mais, que a princípio nos anos 80, que já começa, né, um panorama de maior instrumentalização, medicalização dos processos de nascimento e parturição, que surgiram artigos e autores falando sobre crueldade nas maternidades, né, que é um contexto que nos Estados Unidos as mulheres elas eram praticamente sedadas durante o trabalho de parto inteiro com escopolamina e morfina, e isso às vezes dava um contraponto por conta da própria medicação de agitação psicomotora, então elas tinham que ficar amarradas às camas, tinha uma grande agitação depois por conta desse tipo de farmacologia que eles utilizavam naquele momento e naquela época. E era um cenário muitas vezes horroroso, porque elas saíam todas machucadas e se agitavam com várias escoriações e roxos das maternidades. Aí começou essa discussão por conta das crueldades maternidades no processo de parturição e nascimento. Depois também a gente tem um diálogo, vamos dizer, mais dialogando com o psicológico em alguns artigos no Reino Unido, que falam mais da solidão durante o trabalho de parto, da falta de empatia dos profissionais naquele momento, da falta de acolhimento e das privações, tanto por conta das rotinas, de procedimentos e protocolos, privação de sono por toda aquela questão de que a mãe, agora que virou mãe, mesmo que seja em questão de horas, ela tem que se acostumar que ela é o centro daquela relação entre mãe e filho, e tem que cuidar dessa criança e se privar de qualquer direito e descanso que ela tem naquele momento, né? E aí começam esses diálogos sobre as questões que vão para além do que era totalmente centralizado como, não, é um procedimento, é assim que funciona, é assim que é um parto, e antes era totalmente aceito, né, vamos dizer assim. No Brasil, isso também eu pego muito do artigo da Simone Diniz, né, que ela aponta, que foram um dos primeiros artigos e marcos, que é um estudo etiológico do feminino em si, né, que é o espelho de Vênus, que ele fala muito, trazendo agora em 1981, sobre a relação médico-paciente e essa questão do desconhecimento da fisiologia, com essa onda de medicalização, de colocação dos saberes totalmente na figura médica e dos profissionais de saúde. A gente tem um afastamento de tudo aquilo que a gente, pelo menos, tinha como uma tradição, né, de saber por mães, por avós e tudo mais, como que se passavam por esses ciclos femininos, e colocando isso totalmente nas mãos de profissionais que cuidassem daquele período. E então esse foi um dos primeiros estudos que começam a questionar essa questão da relação e desconhecimento tanto do público como às vezes dos profissionais de estarem tão centralizados em procedimentos de abandonar esse conhecimento da fisiologia mesmo, né? E desse distanciamento da mulher na questão da saúde e centralização totalmente na questão reprodutiva. E isso é uma coisa que, nossa, a gente passa por estágios, né? Eu estava falando do curso de obstetrícia, mas acabei nem falando das competências. A gente faz um cuidado tanto desde o pré-natal, da gestação, como na assistência ao parto, ao puerpério. E passando em UBSs, acompanhando pré-natais e tudo mais, a gente vê
notoriamente que as mulheres elas procuram a rede de saúde somente quando ocorre alguma coisa que é ligada às questões reprodutivas, ou então é o anticoncepcional, as formas de contracepção, ou quando eu quero fazer um teste de gravidez, ou quando eu quero abrir um pré-natal. O contato da saúde com a mulher no sistema, tanto público como no privado, que eu acredito que também seja também muito assim centralizado, ele é muito focado na questão da saúde reprodutiva da mulher e não no cuidado integral à saúde, né? Então, começam a ter esses questionamentos aqui no Brasil, também por conta também da discussão que vem por conta das violências sofridas e tudo mais. Em questão de políticas públicas, no que aborda a violência obstétrica, as primeiras coisas que apareceram foram no final dos anos 80, com o PAISME, né, que é o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que ele abordou isso, né, como tratamento impessoal ou agressivo durante o tratamento, assistência na saúde da mulher, mas culturalmente, né, que foi demonstrado é que não teve uma apreensão dos profissionais da saúde a esse tipo de diretriz que fosse uma coisa muito importante, né, e sempre questionando a questão de procedimentos, como que a gente aborda isso e dialoga isso com os procedimentos e tudo mais, né? Deixa eu colocar lá, ó. E nisso, dessa contextualização toda que eu estou fazendo, da questão da medicalização, porque isso é quando a gente vai para a prática, é uma questão que a gente vê que notoriamente que é centralizada na questão de procedimentos, porque a violência obstétrica, para além das coisas psicológicas, né, que depois eu vou trazer com as definições e tudo mais, eu acho que as principais, e ela passa muito sutil por se disfarçar muito de procedimento. Então, a gente, como coloca a responsabilidade e fica tranquilo em entregar a assistência na mão de um profissional, fica muito difícil de pesar o que é um procedimento e o que é o realmente não necessário nisso tudo que eu estou passando. Porque a partir do momento que eu entro numa instituição de saúde, eu estou perdendo grande parte da minha autonomia ali, né? Entregando um cuidado nas mãos dos profissionais que realmente eu acho que vão fazer a melhor coisa para mim, a melhor assistência para mim, a prestar o melhor cuidado. E confiamos nisso, porque senão a gente nem procuraria os instrumentos de saúde e as assistências, né? E nesse sentido que, pelo aumento da procura da assistência nas instituições, o abandono da assistência do parto, às vezes que era domiciliar, que era uma coisa comum que, né, em toda a história de mulheres e tudo mais, essa incorporação do parto como um procedimento hospitalar, isso vem tomando como um contexto de total perda de autonomia mesmo e às vezes, perda de questionamentos que às vezes seriam naturais de serem questionados, né? E esse é um processo que é como um ciclo e uma bola que vem, né, carregando todo um processo que vai se construindo para aumento de procedimentos e realidades, como a questão da cesárea e tudo mais, tido como normal, né? Que é o distanciamento do acompanhamento fisiológico do processo de parturição e de fase e temporalidade. Isso a gente observa da questão também da formação dos profissionais, né? Hoje a gente vê um cenário que a cesárea ela é programada, ela é eletiva, é acostumado, né? E a mulher às vezes chega, faz um acompanhamento pré-natal, tanto na rede de saúde pública quanto na rede privada, e às vezes prontamente já está ali disposta para marcar uma cesárea, né, pensando já na data do parto que é calculada ali meramente numa única consulta. E esse abandono da explicação, das fases, da construção da informação, do que tudo que significa a gestação e todas as fases, isso é muito abandonado numa cultura que vem crescendo ultimamente, né? Porque a gente tem
pesa muito, né, nas consultas pré-natais e tudo mais, é tentar informar, né, numa perspectiva anterior, todas as fases que essa mulher vai passar num trabalho de parto, porque o trabalho de parto ele tem uma fase que ela tente primeiro, depois ele vai para uma fase ativa, depois a gente tem a parturição, ele é dividido em todos os estágios. Esse respeito ao fisiológico tem sido abandonado por muito tempo, né? E isso é a realidade que a gente vê nas maternidades, né, hoje em dia.